A paz do Senhor a todos que nos assistem. Estamos em mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Hoje com a lição de número 8, trazendo o assunto a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Nosso textuário diz assim em Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática nossa traz a seguinte referência. A doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como evidência são um distintivo pentecostal, mantido pela nossa igreja. Logo na introdução dessa aula, gostaria de chamar a atenção para dois pontos aqui já na nossa introdução e no nosso título da nossa lição. Enfraquecimento e identidade. O que seria realmente essa palavra enfraquecimento? Quando nós olhamos no dicionário, a definição para a palavra enfraquecimento: ato ou efeito de enfraquecer, perda de intensidade ou força, fraqueza, debilidade, falta de ânimo, desânimo, desalento, diminuição das propriedades ou da intensidade ou do poder em ação. No nosso título da lição também fala sobre a palavra identidade. O dicionário traz a seguinte definição para identidade: conjunto de características que distinguem uma pessoa, uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Nós temos duas palavras aqui no nosso título: enfraquecimento e identidade. Como nós já estamos vendo, a palavra enfraquecimento, ela nos traz a ideia de perda de intensidade da força, ou seja, a sutileza do enfraquecimento, ou a sutileza da perda da força, ou da intensidade, da identidade. Identidade, característica que distingue um indivíduo, a marca. O que marca um indivíduo? O que é a identidade de um indivíduo? Se tratando em respeito da igreja, nós estamos dizendo aqui o que marca ou o que identifica a igreja pentecostal. Nós que somos pentecostais, fazemos parte de uma denominação pentecostal. O que será que enfraquece, que traz perda de força ou intensidade à nossa marca? É isso que o autor ele vai tratar nesta lição conosco, a respeito do pentecostalismo, da identidade pentecostal. Nosso primeiro tema aqui, ele tem como título o Pentecoste bíblico, o Espírito prometido. Haja vista que quando nós falamos de pentecostalismo ou Pentecoste, nos traz à memória o que a igreja primitiva ela experimentou desse sobrenatural. Nos traz à memória o que os nossos irmãos, há cerca de 120 irmãos que estavam ali reunidos no cenáculo, aguardando a promessa do alto a qual Jesus havia lhes falado. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Aqueles 120 irmãos experimentaram o revestimento de poder do alto. Revestimento esse que traria a eles capacidade, ousadia, ainda mais graça, ainda mais temor. Para quê? Para um propósito, irmãos. Para poder viver uma vida em Cristo, em prol do serviço a Cristo, em prol da missão a qual Cristo havia lhes dado. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, pregai a palavra. O revestimento do alto ele tem um objetivo: nos capacitar para um chamado de Deus à minha vida e à tua vida. Este é o fundamento, é o fim de sermos revestidos, de sermos cheios do Espírito Santo, recebermos os dons espirituais. Não recebemos os dons espirituais, não somos cheios do Espírito Santo apenas para querer nos vangloriar. Não, irmãos.
O revestimento que vem do alto, ele tem um objetivo, ele tem um propósito, é servir a Cristo, é para ter uma vida a serviço de Cristo, a serviço da missão a qual ele nos estabeleceu sobre essa terra. Então, quando nós falamos de Pentecoste bíblico, o verdadeiro Pentecoste bíblico é esse. É aquele a qual Deus nos dá a ferramenta, Ele nos reveste. Eu estou vestido com essa camisa. Se eu colocar uma brusa em cima desta camisa, eu estarei revestido. Ou seja, o revestimento é uma capacitação. Quando falamos de revestimento do alto, esse revestimento sobrenatural que vem da parte de Deus, nós temos que entender que ele é já para os salvos em Cristo Jesus. O revestimento do alto, ele é algo que é para os salvos. Cada um de nós que um dia recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Só que a vida cristã não é apenas o aceitar a Cristo como Salvador, ter o Espírito Santo morando. Não, Paulo nos ensina que nós devemos, Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, ele nos ensina que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Nós devemos buscar com zelo aquilo que Deus tem para nos dar. Esse presente riquíssimo, esse presente valioso, esse revestimento que Ele prometeu aos salvos, para nos capacitar na batalha dos nossos dias a dia. Porque de nós mesmos nós não conseguimos nada. Se nós quisermos fazer as coisas por nossa conta, nós não conseguimos. Mas Deus nos presenteou com esse revestimento do alto. Então o Espírito prometido, o Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo. É interessante que quando nós falamos do Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre a vida dos homens, dos profetas, dos reis, sacerdotes, de forma esporádica. Ele vinha, realizava o seu trabalho e depois ele voltava a Deus. É interessante que no Antigo Testamento nós vemos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra no Antigo Testamento. Ele está presente. Por quê? Porque assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo também é onipotente, onisciente e onipresente. A onipresença dele, ele está em todos os lugares. Só que o Antigo Testamento nos ensina que ele, apesar de estar em todos os lugares, ele não habitava a vida dos homens aqui na terra. Ou seja, eles eram cheios de uma forma esporádica para realizar os feitos a qual Deus designava, os propósitos a qual Deus designava. Então, no Antigo Testamento, nós temos o Espírito Santo sendo onipresente, como ele sempre foi sobre essa terra. Ele sendo presente sobre a vida dos homens. Mas apenas no Antigo Testamento, os homens têm uma amostra do que é o Espírito Santo. Olha que coisa linda, irmãos. No Antigo Testamento há apenas uma amostra do que é o Espírito Santo. Já no Novo Testamento, não. O Espírito Santo, além de ser onipresente, além de ser presente, no Novo Testamento nós vemos o Espírito Santo sendo residente na minha vida, na tua vida, na vida dos homens de Deus, na vida da igreja. Essa é a grande diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O Espírito Santo prometido, já no Antigo Testamento, conforme o profeta Joel nos ensina no capítulo 2, versículo 28, no Antigo Testamento presente, porém não residente. Ele só vinha, realizava os seus feitos de forma esporádica. Já no Novo não. Ele veio para ficar, para fazer residência na minha vida e na tua vida e nos revestir com as ferramentas de Deus, para podermos pregar o Evangelho, para podermos anunciar a Cristo, anunciar o reino de Cristo. Então essa é a grande diferença de como o Espírito Santo ele realizava os feitos no Antigo Testamento e como ele realiza hoje no Novo Testamento e continua realizando nos dias de hoje. Assim como vemos o Espírito Santo do Senhor agindo na criação no Antigo Testamento, usando a vida de homens de Deus, profetas, o autor cita aqui Gideão, cita a vida de Bezaleel. Na Antiga Aliança há
uma excepcionalidade na ação. É que eu falei de forma esporádica. Excepcionalmente, Deus usava a vida daquele homem, daquele servo dele, mas era de forma excepcional. Era de forma apenas como amostra. Ele vinha e voltava. De uma forma mais específica, o Espírito Santo de Deus, sobre o antigo pacto, atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para uma obra específica, principalmente sacerdotes, reis, profetas, e hoje todos nós, a igreja, tem o privilégio de receber o Espírito Santo, de ter o Espírito Santo na sua vida fazendo residência. Olha que privilégio que a igreja tem nos dias de hoje, irmãos. Olha que privilégio que os cristãos possuem, não apenas usufruir de uma amostra, mas ter por inteiro e permanente o Espírito Santo dentro de si, realizando os feitos que o Pai assim o quer. Assim se observa uma ação mais restrita do Espírito Santo de Deus na Antiga Aliança. Contudo, no Antigo Testamento havia uma promessa do derramamento. Havia uma promessa. Era de forma amostral, mas havia uma promessa. Quando nós lemos Joel capítulo 2, versículo de número 28, nós encontramos o profeta ali dizendo: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. O Antigo Testamento já anunciando o que aconteceria no Novo Testamento, como sombra do Novo Testamento. O anúncio do derramamento do Espírito Santo sobre todos, sobre os velhos, sobre os novos, sobre os jovens, filhos e filhas, sobre os servos, sobre as servas, sobre todos. O profeta disse que seria derramado o Espírito. Que coisa linda. E o Novo Testamento, Jesus entra no cenário. Aqui nós temos o Espírito agora sendo derramado. No Novo Testamento, o Espírito Santo ele não estava mais restrito a algumas pessoas, mas a todos aqueles que buscarem a Cristo, todos aqueles que aceitarem Cristo como seu Senhor e Salvador, possuirão o Espírito Santo. Deus dará a eles o Espírito Santo. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos selados pelo Espírito Santo. Atenção, nós recebemos o Espírito Santo quando aceitamos a Cristo. Faz parte do pacote, irmãos. Entenda isso. Só que agora o revestimento é como se Deus ele nos vestisse e agora ele nos revestisse. Eu aceito a Cristo e eu passo a ter o Espírito Santo em mim. Só que quando eu busco a promessa que foi feita lá no livro de Atos, e eu agora sou cheio do Espírito Santo. É capacitação. É Deus derramando sobre a vida do salvo capacitação. Capacitação para trabalhar em prol do reino. Essas promessas teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecoste. E é a identidade. E é a identidade de quem? Do crente, do servo de Deus. É isso que o texto nosso título vai dizer: a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Aonde é marcada a identidade pentecostal? É aqui, é no derramamento do Espírito Santo. O pentecostalismo, ele não começou na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Não, irmãos. Ali foi uma busca. E ali os irmãos que estavam reunidos receberam da promessa do livro de Atos, mas o pentecostalismo aconteceu no dia de Pentecoste. A quarta festa judaica. Foi nesse dia aqui que começou o pentecostalismo. Que os 120 irmãos foram cheios da presença de Deus. Logo após a Páscoa. Logo após aqui a terceira festa. Nós vemos agora a festa do Pentecoste. Deus, a pessoa de Cristo Jesus, o Espírito Santo, eles usaram o dia de Pentecoste para selar o dia da promessa a qual Cristo havia anunciado a seus discípulos, que do alto eles seriam cheios. Foi no dia de Pentecoste.
Pentecostalismo não se deu o nome o pentecostal porque o Espírito Santo habitou aqueles 120 irmãos naquele momento. Não, a festa de Pentecoste, ela já existia, era uma tradição judaica. E nesse dia o Espírito Santo, ele desce e enche aqueles irmãos. E aí surgiu o pentecostalismo. O que é o pentecostalismo? É esse revestimento, irmãos. É eu ter a graça de Deus na minha vida. Ser pentecostal é isso. Ser pentecostal vai muito além. Nós vamos falar aqui na frente. É muito mais do que apenas falar em línguas. É muito mais. É viver o sobrenatural de Deus por completo. Isso é ser sobrenatural. Isso é ser pentecostal. É viver o sobrenatural de Deus por completo. Todos os dias da nossa vida. É viver esse revestimento que Ele nos dá. Isso é o verdadeiro pentecostalismo. O avivamento que se diz que houve na Rua Azusa foi um avivamento. Na verdade foi, eu vou usar até uma outra palavra, é reavivamento. Por que reavivamento? Porque reavivou. Reavivou algo que estava dormindo. Vou dizer com essas palavras, algo que estava dormindo, reavivou. Trouxe um reavivamento. O avivamento da Rua Azusa foi um reavivamento. Porque a igreja primitiva, ela era avivada. A igreja primitiva recebeu no dia de Pentecoste a promessa. Só que os séculos foram passando. E as histórias, a história bíblica, ela vai nos contar a respeito deste tempo. Aos poucos, a igreja foi perdendo a sua identidade. Com a reforma protestante, se voltou à tona a identidade da igreja primitiva. Escute isso. Com a reforma protestante, voltou à tona a identidade da igreja primitiva. Porém, ainda havia se deixado de lado na reforma protestante a respeito dos dons espirituais, a respeito desse pentecostalismo completo. Havia sido deixado meio que de lado. Só que desde a época da Reforma Protestante, vários acontecimentos e vários reavivamentos houve sobre a terra. E esses reavivamentos vinham trazendo o que a igreja primitiva assim ensinava, chegando até ao reavivamento da Rua Azusa, aonde realmente trouxe à tona aquele princípio da igreja primitiva, a utilização dos dons espirituais. Por isso nós somos continuistas. Nós não somos cessacionistas. Nós não somos cessacionistas. Nós somos continuistas, porque nós cremos, nós pentecostais, cristãos pentecostais, cremos na continuidade dos dons espirituais. Já os nossos irmãos reformados, na sua maioria, eles não creem na continuidade dos dons espirituais. Não quer dizer que eles não creem nos dons espirituais. Nós temos que entender muito bem isso. Os nossos irmãos reformados, protestantes reformados, eles creem no Espírito Santo. Eles têm um Espírito Santo na sua vida. Porém, essa ferramenta, esse revestimento de Atos 2, eles creem que somente foi para o dia dos apóstolos, para cumprir um mandamento de Cristo, naquela época, naquela ocasião, mas pela palavra de Deus nós sabemos que não, irmãos. O que Deus ele deu ali no dia de Pentecoste, a igreja, ela se arrasta até os nossos dias de hoje. Ela vem de encontro até os nossos dias de hoje. Então não se cessou, mas continua. A promessa de Deus ela continua. Atos capítulo 2, versículo de número 39, Atos 2, versículo 39. Olha o que vai dizer no livro de Atos, capítulo 2, versículo de número 39. Atos 2, 39 diz assim:
Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. A quem é a promessa? A todos quanto Deus chamar. Atos 2:39. É o que Pedro estava discursando ali. É o que Pedro estava ensinando. Que o revestimento que ele, juntamente com os irmãos que estavam ali, receberam de Deus, é o que ele está discursando. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão distantes. Não somente a comunidade judaica, não somente aquela comunidade que ali estava, mas aos que também estão distantes. Enfim, para todos, quantos o Senhor Deus chamar. Todos quanto o Senhor Deus quiser dar os dons, quiser revestir. Todos a quantos que buscarem com zelo a promessa, receberão da parte do Senhor essa promessa, esse revestimento que vem do alto. O distintivo pentecostal de nossa igreja. O que é distintivo? Nós dissemos no início, é a marca. Quando você vê um policial com o seu distintivo aqui no peito, ou uma autoridade com o seu distintivo, é a marca que ele é uma autoridade. Existe uma marca ali. Ele representa aquela marca, aquele distintivo. Ele tem que honrar aquele distintivo que ele carrega. Olha que coisa interessante, ele precisa honrar aquele distintivo que ele carrega. Não é à toa que aquele distintivo está ali. Da mesma maneira somos nós, irmãos. Nós carregamos um distintivo. Nós carregamos a promessa de Deus em nós. Nós vivemos a promessa de Deus em nós. Todos os cristãos pentecostais, eles vivem essa promessa de Deus, eles precisam viver essa promessa. É essa identidade que nos marca. Como que alguém pode dizer você é cristão, você é protestante, você é pentecostal, você é crente em Cristo Jesus pentecostal? O pentecostal ele tem uma marca. Assim como as demais denominações, eles possuem a sua marca. Nós pentecostais temos a nossa marca. E a nossa marca é o quê? É os dons espirituais. É o que Cristo ele nos concedeu através da sua morte vicária na cruz do Calvário e a promessa que ele enviou em Atos. É o derramamento do Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo. Agora sobre nós é derramado o Espírito Santo. Nós somos revestidos. Já somos selados, agora nós somos revestidos. Revestidos com autoridade, com dons para fazer a obra de Deus. Só que a atualidade dos dons espirituais é para nós nos dias de hoje. Agostinho de Hipona, em 354 a 430, introduziu na igreja uma doutrina. E essa doutrina que Agostinho de Hipona introduziu é o que nós conhecemos hoje como cessacionalismo. Ou seja, a doutrina cessacionista. O que é a doutrina cessacionista? Ela diz que os dons espirituais, eles cessaram na época apostólica. Quando Agostinho de Hipona, ele coloca isso, trazendo esse erro doutrinário, nós colocamos como erro doutrinário justamente porque Atos, capítulo 2, e assim como outros textos também, capítulo 2, 39, como outros textos vai nos ensinar, os dons espirituais, eles continuam na atualidade. Mas Agostinho de Hipona, ele diz que havia cessado. E os seus precursores, e todos que vieram, continuaram seguindo essa linha de raciocínio. Com a reforma protestante, trouxeram novamente a primazia da igreja primitiva, porém a parte dos dons espirituais, eles mantiveram a posição de Agostinho de Hipona. No entanto, dele os dons de fato existiram, contudo havia restrito ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval e mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. Aí nós temos o movimento pentecostal. Surge posteriormente como resposta. Por que surge?
Surge como resposta a esse desvio doutrinário. O movimento pentecostal que aconteceu na Rua Azusa, o movimento, esse reavivamento pentecostal que aconteceu na Rua Azusa, ela vem em contrapartida o que Agostinho de Hipona havia dito sobre os dons terem cessado. Então o movimento pentecostal trouxe a identidade da igreja novamente, a identidade pentecostal da igreja, aquilo que a igreja primitiva carregava, trouxe novamente com o movimento pentecostal. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como o exercem. Nossa igreja emerge da história dessa gigante explosão do reavivamento dos dons espirituais. A nossa declaração de fé fala a respeito disso, de 1916, nas verdades fundamentais. As Assembleias de Deus confessavam que todos os crentes têm o direito e devem sinceramente buscar. Temos o direito e devemos buscar a promessa do Pai, o batismo do Espírito Santo. Para quê? Para ser revestido, para ter revestimento e poder na vida, a serviço de Deus, a serviço da obra, a serviço de Cristo. É uma experiência para nós, é um sobrenatural sobre as nossas vidas. E aí nós temos as línguas como evidência. Línguas como evidência. Nós pentecostais, nós recebemos o revestimento do céu. E esse revestimento, ele vem sobre nós como autoridade. Esse revestimento, ele é evidenciado em nossas vidas ao falar em línguas. Ou seja, a Bíblia nos ensina que quando eu sou revestido do alto, dessa promessa de Deus, é evidenciado na minha vida o falar em línguas. Isso é uma da evidência. É a primeira evidência, é o falar em línguas, é o sinal que eu sou revestido. Não quer dizer que eu já não tenho o Espírito Santo, mas que eu recebi um revestimento do Espírito Santo agora. Então, ao falar em línguas, isso é evidenciado na minha vida. Mas não é apenas o dom de línguas. Nós focamos muito no dom de línguas. Isso é apenas a evidência. Só que o revestimento do alto ele não traz apenas o dom de línguas, mas ele traz outros dons que o Espírito Santo nos concede segundo a sua vontade para o seu serviço. A Bíblia nos ensina a buscar e o Espírito Santo ele nos dará conforme a sua plena vontade. Dever meu buscar e ele me concederá segundo a sua vontade. Então, quando nós falamos sobre essa evidência, sobre essa identidade, sobre essa marca, nós não podemos deixar que essa chama se apague. Nós precisamos manter essa chama acesa em nosso coração. Esse é o distintivo nosso. É isso que marca a nossa vida. Sermos cheios do Espírito Santo, termos os dons espirituais para a obra do Senhor, para edificar a obra do Senhor. Até porque Paulo, se tratando em questão das línguas, o falar em línguas, Paulo nos deixa bem claro que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então, quando eu falo em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Se não houver quem interprete. Só que a Bíblia vai nos falar sobre outros dons. E outros dons que Deus, que o Espírito Santo nos concede. Dentre esses outros dons, nós temos aqueles dons que são utilizados para crescimento, para edificação, para exortação da Igreja de Cristo. Porém, o dom de línguas, ele edifica a quem fala. Ele edifica o ministério de quem fala. Por isso, nós vamos ver aqui à frente, há de se ter ordem e decência no culto. Por isso, há muito essa questão do enfraquecimento da identidade pentecostal. Porque muitos confundem o que é o verdadeiro pentecostalismo e acham que o verdadeiro pentecostalismo é uma igreja toda falando em línguas estranhas, pulando, rodopiando, fazendo umas coisas que muitas vezes são realmente estranhas, não bíblicas, porque o verdadeiro pentecostalismo ele é bíblico. O verdadeiro pentecostalismo ele tem como base a Bíblia Sagrada. Agora, por que há o enfraquecimento? Porque o autor traz esse título, talvez para alguns tão pesado. Porque devido ao mau uso, vou colocar dessa maneira, devido ao mau uso
e o mau entendimento acerca dos dons espirituais, acerca do pentecostalismo, muitas pessoas acabam envergonhando, acabam trazendo uma imagem do que não é o verdadeiro pentecostalismo. Porque aquele que vive o Pentecoste, aquele que vive o reavivamento, o avivamento, ele é bíblico, ele é genuíno, ele é permanente, ele não é fogo de palha, ele não traz alvoroço, ele não traz engano. Da mesma forma que ele não traz engano, ele não traz alvoroço, ele não envergonha ninguém. O verdadeiro pentecostalismo, ele vem como uma forma de edificação na vida das pessoas. Mesmo se seja para repreensão ou para exortação, ele vem como uma forma de trazer vida e não morte. Fervor mais conhecimento é o que nós precisamos. Quando nós tratamos sobre manter a chama acesa pentecostal, nós voltamos para a palavra. O subtópico 3 nosso diz sobre mantendo a chama pentecostal acesa, fidelidade às Escrituras. Precisamos ser fiel à Escritura. Uma marca distinta, uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era o seu amor e fidelidade às Escrituras. A igreja primitiva não tinha apenas barulho. A igreja primitiva não tinha apenas línguas estranhas. A igreja primitiva não tinha apenas os dons espirituais. A igreja primitiva possuía o que, irmãos? A fidelidade à palavra, o compromisso à palavra, o amor que também era envolto. O verdadeiro pentecostalismo, ele começa aqui, entendendo que eu preciso ter amor e fidelidade à palavra de Deus. Aí nós temos o verdadeiro pentecostalismo em nossas vidas. Para os pentecostais, a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existem por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa às Escrituras. Irmãos, o culto ele tem uma ordem e uma decência. O culto ele tem um segmento. Primeiramente, o culto ele é teocêntrico. Nós não estamos cultuando ao homem, nós estamos cultuando a Deus. O culto ele precisa ser teocêntrico. O culto ele precisa ser espiritual. O culto espiritual é para quem é espiritual. É a primeira característica do adorador. Aquele que adora em espírito. Deus procura os que adoram em espírito e em verdade. O culto ele precisa ser reverente. Mantendo a chama pentecostal acesa, fidelidade à Escritura. O culto ele precisa ser reverente. O culto ele não é uma bagunça. O culto ele precisa ser reverente, ele precisa ter ordem. Os dons espirituais não trazem desordem. Os dons espirituais são ferramentas. Uma igreja que possui os dons espirituais, mas não sabem utilizar os dons espirituais, é um perigo, irmãos. Porque o culto é teocêntrico, o culto é espiritual, o culto ele é reverente, o culto ele é espontâneo e alegre. A alegria no culto, a espontaneidade no culto. 1 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. É um culto alegre, é um culto espontâneo. Atos capítulo 2, 42, 43 vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Por que havia maravilhas e sinais? Nós não podemos pegar apenas essa parte, é culto do milagre. Por culto ser o culto do milagre,
Primeiramente, nós precisamos entender, eles perseveravam na doutrina, ou seja, eles perseveravam na palavra. Os sinais aconteciam porque tinha palavra. Os milagres aconteciam porque tinha palavra. Os dons espirituais eram manifestados porque tinha palavra. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, ou seja, tinha fidelidade à palavra, tinha amor à palavra, tinha amor e fidelidade um para com os outros. E nas orações, em cada alma havia temor. Os dons espirituais sem temor, irmãos. Precisa haver temor. Para que eu possa exercer os dons espirituais, precisa haver temor. Para que Deus venha usar a minha vida em sinais e maravilhas, precisa haver temor. Um culto genuíno, onde os dons espirituais, onde há essa chama pentecostal acesa, é um culto completo, irmãos. É um culto que tem oração, que tem os hinos, que tem leitura da Bíblia, que tem a contribuição, as ofertas, que tem a pregação da palavra, que tem os dons espirituais. É um culto completo, é um culto genuíno. Esses são os elementos de um culto pentecostal. Oração, hino, leitura bíblica, contribuição, pregação da palavra, a manifestação dos dons espirituais. Este é um culto genuíno da palavra, onde o Espírito Santo realmente pode trabalhar, mas a palavra está ali, a oração está ali, a primazia da palavra. E Deus opera através de nós, homens e mulheres, através dos dons espirituais. Nós precisamos entender, irmãos, orar é bom, fervor espiritual é muito bom. É disso que se fala também o pentecostalismo, viver esse avivamento, mas o avivamento genuíno ele não é apenas fervor, ele não é apenas a oração, ele também é conhecimento, é palavra, é fidelidade, é amor à palavra. Eu tenho fervor, eu tenho conhecimento, eu tenho orar, mas eu tenho a Bíblia. Deve haver um equilíbrio. Nós cristãos precisamos ter um equilíbrio para que eu consiga viver o pentecostalismo verdadeiro na minha vida, por completo, para que eu traga a raiz primitiva da igreja para nós nos dias de hoje. Eu preciso viver esse momento completo. É o equilíbrio. Por que há enfraquecimento na identidade pentecostal? Porque falta equilíbrio. Por que há um enfraquecimento? Por que muitos têm perdido a marca? Porque não há equilíbrio. Às vezes querem ter muito conhecimento, mas falta fervor. Ficou muito letra e pouco fervor, pouca piedade. Ou às vezes tem muito fervor, muita graça, mas falta-lhe sabedoria. Então precisa se existir um equilíbrio para que eu possa manter a chama pentecostal acesa, para que eu possa ser fiel às Escrituras, para que eu possa exercitar os dons espirituais. Como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro. Por que os dons espirituais têm se tornado algo raro entre os pentecostais? Porque muitos não buscam mais. Porque muitos creem que se cessou os dons. Não, irmão, os dons não se cessaram. A promessa ainda é derramada sobre nós. Esse revestimento todos nós precisamos. Eu preciso ter conhecimento para pregar. Mas eu preciso ter graça. Eu preciso ter fervor de Deus na minha vida. Eu preciso ter o Espírito Santo, os dons espirituais sobre mim, para que eu possa exercer com mais êxito, com mais exatidão, com mais graça e temor aquilo que Deus me chamou.
se tornaram raros no meio dos pentecostais. Não existe o movimento pentecostal autêntico sem prática dos dons. Como que eu posso falar que eu faço parte de um movimento pentecostal sem os dons? Eu preciso crer que os dons existem, que eu tenho que buscá-los, como Paulo ensina. O movimento não pode existir somente como uma doutrina árida. Ele deve se expressar no dia a dia através dos exercícios dos dons espirituais. O medo de possíveis abusos, irmãos, abuso tem. Infelizmente, muitos abusam. Muitos acham que os dons espirituais, esse presente que Deus nos deu, esse revestimento que Deus concede a todo aquele que busca, muitos acham que é brincadeira. Muitos acham que você pode receber os dons e falar, eu estou salvo. Não, irmãos, tem uma notícia. Os dons espirituais não salvam. Eles são apenas revestimento. Haja vista que muitos serão salvos naquele dia e não possuem dons. Como muitos que possuem dons e talvez não serão salvos naquele dia. Os dons são ferramentas, nós precisamos buscar com zelo. É obrigação nossa como cristão, é obrigação minha como protestante, como pentecostal, buscar os dons. O Espírito Santo concederá, conforme a vontade dele. Só que se eu ficar pensando que, mas fulano usa de maneira errada, irmão, aqui é você e Deus. Você tem que buscar e zelar por aquilo que Deus lhe concedeu. Lembrando que isso não é direito de salvação na tua vida, mas é revestimento, capacitação. Por isso tudo deve ter ordem e decência. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Sempre houve as falsas, desde a igreja primitiva. Sempre houve. Mas não é porque que houve ou porque há que eu não tenho que buscar. Aquele que é de Deus, ele deve buscar com apreço. E o que não é, irmãos, é Deus que dará conta no final. Mas busque com zelo, busque com temor, para que Deus possa te revestir, para que Deus possa ainda mais te capacitar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Quando falamos ainda a respeito dos dons, para finalizarmos essa ministração dessa aula, 1 Coríntios capítulo de número 13, versículo de número. 1 Coríntios capítulo 13. Vou estar lendo aqui a partir do versículo 1. E agora, passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu fale em línguas estranhas, se eu não tiver amor, não me serve para nada. Versículo 2: mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Nós temos que entender que ter os dons são ferramentas e revestimento, mas o que o salvo em Cristo precisa, primordialmente, é carregar em si os frutos do Espírito. Falamos muito de dons espirituais, mas muitas vezes esquecemos dos frutos do Espírito. E o crente, o salvo em Cristo Jesus, sim, ele precisa ter na sua vida os frutos do Espírito e buscar os dons espirituais. Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, versículo 9.
Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo de número 9. Vamos ler aqui com os irmãos. Romanos 8, versículo de número 9. Diz assim: Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha que Efésios capítulo 1, versículo 13, vai dizer, Efésios 1, 13. Ele diz assim: Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Paulo agradece e ora. Quando aceitamos a Cristo, nós somos selados por Ele. Nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, quando nós aceitamos a Cristo. Quando eu recebo o Espírito Santo, é no momento da salvação, irmãos. Eu recebi o Espírito Santo no momento da minha salvação. No momento da sua salvação, você recebeu o Espírito Santo. Você passa a ser habitado pelo Espírito Santo. No momento da sua salvação. No momento que você levanta sua mão em procissão de fé, em confissão de fé, você recebe a Cristo e recebe o Espírito Santo. Só que agora estar cheio, olha que interessante, estar cheio do Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo, ele passa a residir a tua vida, ele passa a habitar a tua vida. Só que estar cheio é um processo contínuo na vida do cristão. Estar cheio é receber do alto esta unção, é receber do alto esse revestimento, é receber do alto essa capacitação, é receber do alto os dons espirituais para serviço e trabalho na obra do Senhor, para poder desempenhar a missão a qual eu e você fomos chamados. Enfraquecimento da identidade. Nós temos que manter acesa essa chama. Nós precisamos manter essa chama acesa do Espírito Santo em nós, para podermos levar à posteridade essa identidade que nós temos como pentecostais, para viver em toda a sua dimensão o que o Espírito Santo ele nos traz, para viver em toda a sua essência esse derramamento do Espírito Santo sobre nós. Mesmo com todas as sutilezas satânicas, mesmo com todos os erros que nós vemos aí fora, que nós vemos aí no mundo, que nós vemos até mesmo no meio cristão, nós não podemos perder a nossa fé, nós não podemos perder a nossa essência, nós não podemos perder a marca pentecostal, que não foi no dia, que não foi no acontecimento da Rua Azusa, que não aconteceu apenas nos Estados Unidos, mas que surgiu lá depois de nosso Cristo, depois do nosso Salvador ser assunto ao céu, que aconteceu lá em Atos, no dia em que os irmãos ali reunidos no cenáculo foram revestidos do alto e começaram a falar noutra língua e receberam dons da parte de Deus, receberam revestimentos da parte de Deus. Que essa marca do cristão verdadeiro ela possa permanecer em nós todos os dias. Que essa identidade pentecostal, ela possa permear a nossa vida todos os dias. Como um distintivo, como um brasão que eu e você temos aqui, em nossa vida, em nosso coração. Que nós possamos manter aceso. Que nós possamos manter vivo aquilo que Cristo um dia concedeu à sua igreja.
e alcançou os nossos dias de hoje. Que Cristo Jesus vos abençoe, que Cristo possa continuar abençoando o seu lar, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.